Estude. Olá pessoal, hoje vamos estudar um pouquinho de equação. Equação do primeiro grau. Aqui nós temos um exemplo de uma equação do primeiro grau. Por que é chamado de equação do primeiro grau? É equação porque existe uma igualdade. Aqui aparece a igualdade, onde nós temos o primeiro termo, que é o x mais 3, e o segundo termo, que é o 5. A ideia na resolução de uma equação é descobrir o valor desconhecido. O valor desconhecido, geralmente, ele vem como letras. No caso aqui, a letra x. Só que nós não falamos valor desconhecido. Tem outros nomes para identificar essas letras, esse valor desconhecido. Por exemplo, variável, incógnita, são palavras mais técnicas que representam a mesma coisa, representam a letra ou o valor desconhecido, né? E, portanto, toda vez que tiver a letrinha x, você pode chamar de variável ou incógnita. Olhando para cá, existe uma igualdade, por isso equação, e nessa igualdade, por que do primeiro grau? Ela é do primeiro grau porque o expoente do valor desconhecido ou variável é 1. Aqui, o x está elevado a 1. Como está elevado a 1, por isso que a equação é do primeiro grau. Se o x estivesse elevado a 2, seria a equação do segundo grau. Se tivesse elevado a 3, seria do terceiro grau. E assim por diante. A ideia na resolução de uma equação é descobrir o valor desconhecido. Então, olhando para cá, nós temos uma igualdade e nessa igualdade, qual será o número que somado com 3 vai dar 5? Repare que essa pergunta é muito simples. Que número que somado com 3 vai dar 5? O 2. Então, aqui, esse valor desconhecido, essa variável, é muito simples de descobrir. Portanto, o x é igual a 2. Descobrimos esse valor desconhecido. E nós chamamos esse valor desconhecido como a solução dessa equação. E nós representamos essa solução com o S de solução, e o conjunto solução tem como elemento o número 2. Então, esse 2 aqui, ele é a raiz da equação. É o nome que se dá à solução da equação. Então, o 2 é a raiz da equação. O S é o conjunto solução. Repare que essa equação, ela foi resolvida de uma maneira muito simples, porque é muito tranquilo você descobrir o valor do x que torna a igualdade verdadeira. O significado de raiz é o número que torna a igualdade verdadeira. Quando você coloca o 2 no lugar do x, 2 mais 3 vai ser igual a 5. A igualdade, ela é verdadeira. Só que nem todas as equações, elas são tão simples como essa. Nós temos outras equações que não dá simplesmente para adivinhar o número. Então, nós temos outras técnicas para resolver a equação. Não são todas. Você vai achar, o x é igual a tanto. Não é tão fácil assim, tão simples. Então, tem algumas técnicas de resolução. Por exemplo, essa equação aqui, ó, é a equação do primeiro grau, porque o expoente do x é 1. Temos uma igualdade. Eu quero descobrir o valor do x que torna essa igualdade verdadeira. Você já descobriu qual é? Qual é o valor do x, a variável, a incógnita, que torna essa igualdade verdadeira? Ó, se você não descobriu, agora eu te passo uma das técnicas de resolver. O que esse 7 ele faz com a letra x? Esse 7 ele está somando com a letra x. Numa igualdade, a igualdade ela funciona como se fosse uma balança. Uma balança. Então, essa balança ela está equilibrada.
eu sei que o x que soma 7 é igual a menos 2. Eu tenho que retirar esse 7 aqui para o x ficar sozinho. Ficar x igual. Para eu retirar esse 7, eu tenho que subtrair em ambos os membros. Repare que nós temos o primeiro membro e aqui nós temos o segundo membro. Como eu quero encontrar o valor do x, eu tenho que deixar o x sozinho. Para deixar o x sozinho, eu tenho que retirar o 7. Para tirar o 7, você faz a operação oposta da soma. Qual é o oposto da soma? O oposto da soma é a subtração. Portanto, para tirar esse 7 daqui, a gente subtrai em ambos os membros o 7. Ou seja, x mais 7. Agora eu subtraio 7 de um lado e do outro lado, menos 7. Isso é possível em uma igualdade. Em uma igualdade, como se fosse uma balança, o que você tira de um prato da balança, aí a balança ficou desequilibrada. Você tem que tirar a mesma quantia do outro prato da balança, para a balança voltar ao equilíbrio. Então, quando eu tiro menos 7 aqui, tirei 7, a balança desequilibrou. Eu tenho que tirar 7 do outro lado. Tirou, voltou ao equilíbrio. Ou seja, a igualdade permanece válida. Fazendo isso, o 7, ele corta com menos 7. E aí nós temos x. Repare que agora o x, ele ficou sozinho. Aqui em cima, o x, ele tinha o 7 acompanhando. E aqui não tem mais. E agora, do outro lado, nós temos menos 2 com menos 7. Menos 2 com menos 7, isso daqui vai dar menos 9. Lembra que anteriormente eu perguntei se você sabia de cor esse número? Alguns até poderiam ter respondido, outros tiveram mais dificuldade. O valor desconhecido é o menos 9. Menos 9 é a raiz da equação. E o seu conjunto solução, S, é o conjunto solução dessa equação. Tem como raiz o menos 9. Significa, se você colocar o menos 9 no lugar do x, a igualdade ela é válida. Vamos verificar? Vamos fazer uma verificação. Menos 9 no lugar do x. Menos 9 mais 7. Será que é igual a menos 2? Será? Menos 9 mais 7. Menos 9 com mais 7, isso daqui vai dar menos 2, que é igual a menos 2. Ou seja, a igualdade é verdadeira. Logo, o conjunto solução está correto. Tudo bem? Pessoal, vamos a alguns exemplos da resolução de equação do primeiro grau. Nós vimos a regrinha da balança, aquilo que a gente opera em ambos os membros da igualdade para deixar a igualdade válida. Só que procedendo dessa forma, a resolução ela fica muito demorada, ela fica muito detalhada, não é automático, dá muito trabalho resolver uma equação com essa forma, subtraindo dos dois lados da igualdade. Então, nós procedemos de uma forma que didaticamente fica um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais tranquilo de resolver. Como que é esse procedimento mais didático? Olha só, a gente vai analisar o que o número ele faz com o x. Qual é a relação do número com a letra, com o valor desconhecido, com a incógnita, com a variável? Olha só, o 3 ele está somando a letra com a letra x. Se o 3 está somando,
Esse 3 aqui, ele passa para o outro lado da igualdade. Ó, repare que eu falei passa. Na verdade, não existe essa coisa de passar o número para o outro lado. Não existe, né? Como é que o número vai passar para o outro lado? A gente fala isso para ficar mais didático, sim? Então, olhando aqui a igualdade, o 3 que está somando, ele vai para o outro lado, vai para o outro lado, invertendo a operação. Se o 3 ele soma com o x, ele vai para o outro lado invertendo a operação. O inverso da soma é a subtração. Portanto, aqui x é igual. Está somando, o inverso é a subtração. Então, 3 vai para o outro lado, menos 3. 5 com menos 3, o x então é igual a 2. Descobrimos o valor desconhecido. Essa é a técnica um pouquinho mais rápida para resolver equações. Logo, o conjunto solução dessa equação tem como raiz o número 2. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo. X mais 7 é igual a menos 2. O que o 7 faz com o x? Nós resolvemos essa equação, mas com aquele procedimento mais teórico. Vamos resolver agora com a forma mais didática. Olha só, o 7 ele soma o x. Se está somando, então ele vai para o outro lado, subtraindo, inverte a operação. Inverte a operação. Então, nós temos x é igual a menos 2. Se está mais, o inverso da soma, então, menos 7. Menos 2 com menos 7, isso aqui vai dar menos 9. Então, essa equação tem como conjunto solução o número menos 9, que é a raiz da equação. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo. Aqui, nós temos 2x mais 4 é igual a 10. O que cada número aqui faz com o x? Repare, a ideia na resolução da equação é deixar o x sozinho. O x tem que ficar sozinho para a gente descobrir o valor dele. Ou seja, o x tem que ficar dessa maneira. X igual. Aqui em cima, o x está acompanhado pelo 4 e pelo 2. O que cada número faz com o x? O 4, ele está somando tudo isso. E o 2, ele está multiplicando o x. Então, a função do 4 é diferente da função do 2 olhando nessa equação. O 4 soma, o 2 está multiplicando. O primeiro passo é deixar o x acompanhado num grupinho fechadinho com o número. Se o 4 aqui está somando, o 4 ele vai para o segundo membro, invertendo a operação. Se aqui ele está somando, o inverso da soma é a subtração. Portanto, isso vai ficar 2x igual. Estava somando, vai para o outro lado, subtraindo. 10 menos 4. Repare que agora o x ele está acompanhado apenas pelo 2. Agora, 2x é igual. 10 menos 4 faz essa operação. 10 menos 4, 6. O x está quase sozinho. Quase. Eu quero x igual, hein? Lembre. O 2, qual é a função dele em relação ao x? Está multiplicando. Você faz operação inversa. O que o número faz com a letra, você vai realizar o inverso dessa operação. O que a multiplicação faz, o inverso dela é a divisão. Portanto, esse 2 aqui, ele vai para o outro lado, dividindo o 6. Ou seja, está multiplicando, vai dividindo.
Portanto, x é igual a 6 dividido por 2. Logo, o x é igual a 3. Descobrimos o valor do x. Tome cuidado, que é muito comum os alunos se equivocarem. Esse 2 aqui que está multiplicando, eles colocam para o outro lado como menos 2. Repare que vai inverter a operação. O que o número faz com a letra? O número ele está multiplicando, então inverte a operação. Está multiplicando? Vai dividindo. Não é menos 2, inverte a operação apenas. Multiplicou? Vai dividir. Não vai menos 2. Tudo bem? Agora, o que significa esse 3? É a raiz dessa equação. Ou seja, é o número que, substituindo no lugar do x, somando com 4, dá 10. Vamos verificar? 2. O x é igual a 3. Somando com 4, quanto será esse valor? 2 vezes 3, 6. Mais 4, resulta em 10. Então, encontramos o valor desconhecido. É o número que torna a igualdade verdadeira. Esse é o único número na equação que torna a igualdade verdadeira. E aí, o conjunto solução vai ser o número 3. Tudo bem? É isso. Nós falamos de equação do primeiro grau. Dei um exemplo para vocês e resolvemos algumas equações. Agora, eu vou mostrar de forma genérica a representação de uma equação do primeiro grau. Aqui está. Ax mais b igual a 0 é uma representação mais genérica, mais geral de uma equação do primeiro grau. Então, só recordando, ela é uma equação porque envolve uma igualdade. E é do primeiro grau porque o expoente do x é igual a 1. Agora, as letras que aparecem aqui, elas não representam a mesma coisa. O A, o X e o B são letras com significados diferentes. O X é o valor desconhecido, é o valor que nós vamos encontrar na equação. O A e o B são números. Ué, mas são números? E por que aqui aparece o A e aqui aparece o B? Porque é uma forma genérica de representar, é uma forma geral de representação. Então, não podemos colocar aqui um número, como aqui, fazendo a relação, olhando para essa equação e olhando para essa, o A faz o papel de 3. E o B faz o papel de menos 6. Porque senão o aluno pode pensar que uma equação ela só é desse tipo. E ela não nem sempre a equação ela vai ter o número que multiplica o x igual a 3 e o b igual a menos 6. Portanto, nós colocamos essa representação mais geral, genérica. Portanto, o a e o b é o que nós chamamos de coeficientes. O a e o b, então, têm nomes específicos, são chamados de coeficientes. Sim, e o x é o que nós chamamos de variável. Variável ou incógnita. Também essa palavra é muito comum. Portanto, essa equação aqui, ela é uma equação do primeiro grau. A escrita dela é representada por essa expressão? Se você olhar bem, sim, né? Já falei que o A é o 3 e o B é igual ao menos 6. Ô, professor, mas aqui está marcando 0 e aqui está marcando 12. Será que eu consigo tirar esse 12 e colocar no lugar dele o 0? Sim, é possível. Basta pegar esse 12 e passar para o outro lado, subtraindo. E aí aqui vai aparecer o 0. Sim? De que maneira? Então, olha só. Esse 12 aqui, passando para lá, vai ficar assim, ó. 3x menos 6, passou o 12 para lá. O 12 aqui, ele é positivo. Então, nós temos uma igualdade. Quando
ele passa do segundo membro para o primeiro membro, muda o sinal. Então, se é positivo, vai negativo. Menos 12 igual a zero. Portanto, 3x menos 6 com menos 12, menos 18 é igual a zero. Ou seja, conseguimos escrever essa equação nesse formato. Portanto, aqui é uma equação do primeiro grau. Mas não precisa toda hora ficar fazendo isso, né? A gente simplesmente resolve a equação. Por exemplo, o menos 6, nós temos que tirar daqui. O que o menos 6 está fazendo com o x? Está subtraindo. Ele passa para o outro lado com a operação inversa da subtração. Se está subtraindo, ele vai para o outro lado. O inverso da subtração é a soma, mais 6. Logo, 3x é igual a 12 mais 6, 18. O que o 3 faz com o x? O 3 ele está multiplicando o x. Se está multiplicando, então o 3 ele vai para o outro lado da igualdade. Operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, 18 dividido por 3. Fazendo essa continha, o x, 18 dividido por 3, é igual a 6. Moral da história. O conjunto solução dessa equação é o 6. Tudo bem? Mais um exemplo. 2 vezes uma soma. X mais 4 igual a 20. Professor, isso daqui é uma equação do primeiro grau? Você disse no começo que toda a equação do primeiro grau é escrita dessa forma, que é a forma genérica, é a forma geral. Sim, essa equação, eu consigo representar essa escrita dessa maneira. É possível. Para ser do primeiro grau, o expoente do x ele tem que ser 1. E se você olhar bem aqui, o expoente do x é 1. Se você realiza a operação, a propriedade distributiva, o 2 vai multiplicar o x, o 2 vai multiplicar o 4, e eu vou ter o 20 aqui. Esse 20 eu passo para o outro lado subtraindo. E aí eu consigo escrever isso aqui nesse formato, como uma equação do primeiro grau, na sua forma genérica. É muito importante perceber que nem toda equação ela vem nesse formato. As equações mais simples elas aparecem desse jeito. Porque resolver a equação é pegar um problema e você equacionar esse problema. Eventualmente, essa equação que você escreveu através de um problema anterior, ela não necessariamente vai vir escrita dessa forma. Então, existem várias escritas que você consegue reduzir a isso. Sim? Então, aqui nós temos uma equação do primeiro grau. Como que eu resolvo essa equação? Então, vamos lá. Vamos utilizar aqui a propriedade distributiva. Então, ó, 2 vezes o primeiro e 2 vezes o segundo. Então, vai ficar 2x mais 2 vezes 4, 8. Isso aqui é igual a 20. O que o número 8 ele faz com o que acompanha o x? Ele está somando. Ele vai para o outro lado com a operação inversa. Então, 2x é igual a 20 menos 8. Estava somando, veio subtraindo. Então, 2x é igual a 20 menos 8, 12. Agora, o que o 2 ele está fazendo com o x? Lembre que o x ele quer ficar sozinho. Para você resolver a equação, tem que deixar o x sozinho. Então, todo número que está aqui perto do x, você tem que tirar ele. Tirar. Fazer a operação inversa. Você está multiplicando, ele vai para o outro membro dividindo. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, x é igual a 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. 6 é a raiz da equação. E o conjunto de solução é o 6.
Resolver uma equação é apresentar o conjunto de solução. Nós apresentamos, então, o conjunto de solução, que o x igual a 6. É isso. Pessoal, vamos resolver agora alguns exemplos de equação do primeiro grau com essa ideia de inverso. O que o número está fazendo com a letra x? Se o número está somando, aí ele vai para o outro lado da igualdade, subtraindo. Se o número está subtraindo o x, ele vai para o outro lado da igualdade, somando. Se o número está multiplicando o x, ele vai para o outro lado da igualdade, operação inversa, dividindo. E agora, se o número está dividindo o x, ele vai para o outro lado da igualdade, multiplicando. Sempre o inverso da operação. Tem que ficar atento o que o número faz com a letra x, ou onde está a letra x. Então vamos lá, olha só. Aqui, ó, x mais 2 é igual a 0. Qual será o valor do x? É lógico que alguns já conseguem de cor. Só bater o olho já consegue adivinhar qual é o valor do x. Mas olhando para cá, se o número 2 ele está somando com o x, vai para o outro lado da igualdade, invertendo a operação. Se está somando, o inverso da soma é a subtração. Então, x é igual a 0 menos, era mais, então vai ficar menos 2. Portanto, o x é igual a menos 2. O menos 2 é a raiz da equação. É o que torna a igualdade verdadeira. Esse é o conjunto de solução. X igual a menos 2. Repare que não teria necessidade de colocar esse zero aqui. Já poderia ter colocado menos 2 direto, tirando o zero direto. X igual a menos 2. Vamos a mais um exemplo. X menos 5 é igual a 7. Qual será o valor desconhecido? O 5, repare que ele está sendo subtraído, ele está subtraindo o x. Se está subtraindo, vai para o outro lado da igualdade, somando. Portanto, o x é igual a 7 mais 5. 7 mais 5, 12. Portanto, o conjunto de solução da equação é S igual a 12. É importante perceber o seguinte, nessa escrita aqui tem que colocar as chaves, né? E esse símbolo aqui representa chaves. O nome desse símbolo. Olhando para cá, agora o nosso próximo exemplo. 3x igual a 9. 3 vezes o x é igual a 9. O que o 3 está fazendo com o x? O 3 ele está multiplicando o x. Se o 3 está multiplicando, esse número 3 ele vai para o outro lado da igualdade com operação inversa. Se está multiplicando, então ele passa dividindo. X é igual a 9 dividido por 3. 9 dividido por 3, o x é igual a 3. Logo, o conjunto solução é 3. O 3 é a raiz. Tudo bem? Mas não custa nada recordar que se está multiplicando, vai dividindo. Não vai sinal aqui. Não coloque menos 3. Ah, vai para o outro lado, muda o sinal. Não. O que muda é a operação. Está multiplicando, vai dividindo. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo. X dividido por 4 é igual a 2. Qual será o número que dividido por 4 dá 2? Quem será esse valor desconhecido? Quem? Vamos descobrir. O que o 4 ele faz com o x? Ele está dividindo o x. Se o 4 está dividindo o x, então ele vai para o outro lado multiplicando. Portanto, x é igual a 2 vezes 4, que é igual a 8. Portanto, o conjunto
solução da equação tem o número 8. Tudo bem? Então, nós fizemos aqui operações inversas, que facilita o procedimento da resolução das equações. Então, está somando, vai subtraindo. Está subtraindo, vai para o outro lado somando. Está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. E se está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Tudo bem? Agora, vamos fazer mais exemplos de resolução de equação do primeiro grau. Estude.